Dando continuidade à nossa aula de polinômios, que faz parte do curso de pré-cálculo, nós vamos começar a ver aqui as operações que nós podemos fazer com polinômios. Uma vez que os conceitos já foram estabelecidos, os conceitos formais sobre polinômios, monômios, etc., agora nós podemos começar a ver as operações. A primeira que a gente estuda aqui é mais simples, é a operação de adição. Dado um polinômio P de x igual a 0 mais a 1x mais a 2x ao quadrado até um índice n, a n, x elevado a n, e um outro polinômio q de x igual a b0 mais b1x mais b2x ao quadrado mais até o índice m, bm, x elevado a m. A soma desses dois polinômios vai ser realizada da seguinte maneira. Nós vamos somar coeficiente a coeficiente, desde que eles sejam pertencentes a um monômio do mesmo grau. Então, se o nosso polinômio p de x tem grau n e o nosso polinômio q de x tem grau m, a gente poderia ficar em dúvida, como fazer para somar cada um dos coeficientes que pertencem a monômios do mesmo grau, uma vez que polinômios, p de x e q de x, podem ter graus diferentes, n e m. Bom, por enquanto não vamos nos preocupar com isso, mas para frente a gente vai ver um exemplo, a gente vai ver que isso não é nada demais, mas em princípio a gente pode definir essa soma da seguinte forma: r de x igual a p de x mais q de x vai ser o somatório com o índice i variando de 0 até L, daqui a pouco nós vamos dizer quem é L, que valor é esse, de AI mais BI multiplicado por x índice I. Bom, aqui onde está AI mais BI está representada a soma de coeficientes de monômios do mesmo grau, ou seja, de monômios do grau I. E quem é esse L? L é o maior valor, ou seja, o máximo entre M e N, que M e N são os graus dos polinômios Q de x e P de x, respectivamente. Então, o nosso polinômio resultante de P de x mais Q de x, que nós estamos chamando aqui de R de x, terá grau igual a L, ou seja, o grau da soma é igual ao maior dos valores entre m e n, ou seja, entre os graus dos polinômios que fazem parte da soma. Isso agora vai ficar um pouquinho menos confuso, porque antes nós falamos aqui de uma maneira ainda formal. Isso vai ficar menos confuso agora com um exemplo. Se p de x é menos 4x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 8, então nós temos o polinômio do terceiro grau. E q de x igual a 10x menos 7, ou seja, um polinômio do primeiro grau. A soma p de x mais q de x fica... Primeiro nós vamos escrever aqui o p de x. Menos 4x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 8. Mais, agora o segundo polinômio, só que com detalhe. O segundo polinômio é do primeiro grau. Está sendo somado com o polinômio do terceiro grau. Só para que possa ficar bem compreendido o conceito de soma de polinômios e a obtenção do grau como sendo o máximo entre os dois graus, nós vamos representar o segundo polinômio aqui, mesmo ele sendo do primeiro grau, da seguinte forma: 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 10x menos 7. Ora, esse polinômio não é só 10x menos 7? É. Só que 0x ao cubo é 0. 0x ao quadrado é 0. Então, somar com 0 não faz diferença no resultado final. Então, por uma questão de conveniência visual, nós estamos escrevendo aqui o segundo polinômio como se ele fosse, não é, mas como se ele fosse do terceiro grau. Como se ele tivesse os coeficientes de segundo e de terceiro grau, como se os monômios de grau 2 e de grau 3 tivessem coeficientes não nulos. Por que nós estamos escrevendo aqui dessa maneira? Para que a gente possa perceber que a soma
agora vai ser feita da seguinte forma. Como foi dito antes, nós vamos somar os coeficientes de monômios de mesmo grau. Então, para o x ao cubo, como é que vai ser feita a soma? O menos 4, que está no polinômio P, mais 0, que está no polinômio Q. Então, menos 4 mais 0, menos 4x ao cubo. A mesma coisa vai acontecer com o termo do segundo grau, com o monômio do segundo grau. 2x ao quadrado, que está em P, mais 0x ao quadrado, que está em Q, vai dar 2x ao quadrado. Mas, agora sim, o monômio do primeiro grau, nós temos menos 7x em P e mais 10x em Q. Conforme a gente viu na videoaula anterior, se eu vou somar monômios do mesmo grau, eu repito a parte literal e faço uma soma dos coeficientes. Então, eu vou ter menos 7 mais 10, que multiplica o x, que é a parte literal dos dois monômios, menos 7x e 10x. E, por fim, o que a gente chama de coeficiente independente, aquele que tem grau zero. 8 mais menos 7, 8 menos 7. Então, o polinômio resultante será menos 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x mais 1. E reparem, ele é do terceiro grau, que coincide com o que nós dissemos anteriormente. P de x é do terceiro grau, Q de x é do primeiro grau. Logo, a soma dos dois vai ser um polinômio cujo grau é o maior entre os dois que eu estou somando. Entre 3 e 1, o maior é 3. Logo, o polinômio resultante da operação de adição tem que ser do terceiro grau. Uma vez que nós já vimos como se faz a operação de adição, nós podemos falar do inverso aditivo, ou simétrico, muitas vezes é referido como simétrico. Qual é o inverso aditivo de um polinômio? Como se obtém o inverso aditivo? Vale a pena lembrar que o inverso aditivo é aquele polinômio que, quando somado com um polinômio original, tem que resultar no polinômio nulo, que é zero. Aqui é uma extensão do conceito de inverso aditivo, usados em outras estruturas algébricas, em conjuntos numéricos e assim por diante. O inverso aditivo é aquele elemento que, quando somado, faz com que nós tenhamos o elemento neutro da operação de adição. Então, aqui, se nós temos P de x igual a um somatório dos monômios AI, x elevado a i, com i variando de 0 até n, o seu inverso aditivo é só a gente pensar na operação de adição de polinômios. Como é que é feita? Não é coeficiente a coeficiente de monômios do mesmo grau? Então, para que nós tenhamos o polinômio nulo, nós precisamos que todos os coeficientes do polinômio resultante da soma de P de x com o menos P de x, que é o nosso inverso aditivo, que a gente quer descobrir quem é, seja zero. Cada um desses coeficientes tem que ser zero. Bom, se eu vou somar componente a componente e quero que o resultado seja zero para todas elas, basta com que cada coeficiente do nosso polinômio inverso aditivo seja o inverso aditivo do coeficiente correspondente no polinômio original. Então, se P de x, aqui um exemplo, é 2x ao quadrado menos 8x mais 3, o nosso inverso aditivo ou simétrico menos P de x vai ser menos 2x ao quadrado mais 8x menos 3. Por quê? Menos 2 é o inverso aditivo de 2, mais 8 é o inverso aditivo de menos 8, e menos 3 é o inverso aditivo de mais 3. Então, se nós realizarmos a soma P de x mais menos P de x, nós temos 2 mais menos 2, x ao quadrado. Lembrando, soma de monômios, a gente soma os coeficientes e repete a parte literal. Então, tenho mais 2 mais menos 2, x ao quadrado. Mais, para o termo x, menos 8 mais 8, x. E para o termo do coeficiente independente, mais 3 menos 3. Não é difícil a gente verificar aqui que 2 mais menos 2, 0. Então, 0x ao quadrado. Mais menos 8 mais 8, 0. Então, 0x.
mais 3 menos 3, 0. 0x² mais 0x mais 0 igual a 0, que é o polinômio nulo. Então, relembrando, o inverso aditivo de um polinômio vai ser obtido substituindo-se cada coeficiente do polinômio pelo inverso aditivo de cada coeficiente. E na hora de realizar a soma, nós obtivemos o polinômio nulo. Se o inverso aditivo fez com que nós encontrássemos o polinômio nulo, fica claro aqui que o polinômio nulo é o elemento neutro da operação de adição de polinômios. Ou seja, se eu somar qualquer polinômio, rzinho de x, não importa o grau, não importa quem ele seja, ele é um polinômio. Se eu somar com 0, eu vou obter o próprio polinômio rzinho de x, porque 0, né, o nosso polinômio nulo, é o inverso aditivo. A adição de polinômios também obedece às propriedades comutativa e associativa, como não é difícil perceber, né? P de x mais Q de x igual a Q de x mais P de x. A operação é comutativa. E P de x mais Q de x, esse resultado somado com R de x é igual a P de x mais o resultado de Q de x mais R de x. Por que a adição de polinômios obedece essas propriedades? Muito simples, porque essas propriedades são presentes no conjunto dos reais. E uma vez que nós estamos falando de polinômios cujos coeficientes são reais, e como foi definida a operação de adição para polinômios, somando coeficiente a coeficiente do monômio de mesmo grau, no final das contas, a nossa operação de adição de polinômios vai se resumir num conjunto de várias, numa sequência de várias operações de adição para os coeficientes. Então, as propriedades que são pertencentes a R também serão pertencentes à adição de polinômios, como consequência. Então, aqui nós temos um caso de herança, né? Nós temos a herança de algumas propriedades que estão presentes no corpo dos reais, dentro da operação de adição de polinômios. Claro, aqui nós estamos falando de polinômios cujos coeficientes são números reais. Então, a associação e a comutatividade estão presentes em R, vão estar presentes aqui também na adição de polinômios. Para falar da operação de multiplicação de polinômios, nós vamos primeiro recorrer a um exemplo e depois formalizá-lo matematicamente. É mais intuitivo a gente entender como se faz e depois formalizar. Se nós formalizássemos primeiro, talvez não ficasse muito didático. Então, vamos direto a um exemplo. Se P de x é igual a 3x² menos 2x mais 2, um polinômio do segundo grau, e Q de x é igual a 3x mais 1, um polinômio do primeiro grau, como é que nós fazemos a multiplicação de P de x por Q de x? A regra é simples. Nós pegamos para cada termo de um polinômio, nós multiplicamos com todos os outros termos do segundo polinômio. É aqui uma aplicação da propriedade distributiva, né? Então, eu vou pegar o primeiro termo de P de x, quem é? 3x². Eu vou multiplicar o 3x² por cada um dos termos de Q de x. Então, nós temos 3x², que está em P de x, vezes 3x, que é o primeiro termo de Q, mais 3x², que é o termo de P, vezes 1, que é o termo de Q. Aí a gente faz a seguinte pergunta: nós esgotamos os termos de Q de x? Sim, eram só 2. Então, agora nós partimos para o segundo termo do polinômio P. Nós vamos multiplicar agora o menos 2x de P por cada um dos coeficientes de Q. Então, nós teremos menos 2x vezes 3x, que é o primeiro termo de Q, menos 2x vezes 1, que é o último termo de Q. Como nós esgotamos de novo os termos de Q de x, nós agora vamos para o terceiro e último termo de P de x, que é o 2. Então, nós vamos fazer 2 vezes 3x, que é o primeiro termo de Q, mais 2 vezes 1, que é o último termo de Q. Agora,
a gente vai aplicar a operação de multiplicação propriamente dita em cada um dos monômios. 3x ao quadrado vezes 3x, como é que a gente faz? Multiplicação de dois monômios. Multiplica-se os coeficientes, então 3 vezes 3, 9, e multiplica-se as partes literais. X ao quadrado vezes x igual a x ao cubo, né? Porque x ao quadrado é x vezes x. Isso multiplicado por mais um x, fica x vezes x vezes x. Ou seja, o x multiplicado por ele mesmo 3 vezes x ao cubo. Mais 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Menos 2x vezes 3x, multiplicando os coeficientes. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Em seguida, menos 2x vezes 1. Multiplicamos os coeficientes. Menos 2 vezes 1, menos 2. E o x que está aqui no 2, né? Menos 2x. Multiplicado, aí agora poderia surgir uma dúvida. Não tem nenhum x ali multiplicando 1. Nós podemos imaginar que tem um x elevado a zero, porque x elevado a zero dá 1, não altera o resultado. Então, quando nós temos um termo, né, um número real sozinho, nós podemos imaginar que ele está multiplicado por x elevado a zero. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. X elevado a 1 vezes x elevado a zero dá o próprio x elevado a 1. Então, menos 2x vezes 1 deu menos 2x. Mais 2 vezes 3x. 2 vezes 3, 6. E a parte literal, que é x, aparece aqui. X. 2 vezes 1, 2. Agora, é interessante, né? É fundamental que a gente faça a redução dos termos semelhantes, que nós vimos na videoaula anterior. O 9x ao cubo vai ficar sozinho aqui, né? Não tem o que fazer porque não tem nenhum outro termo cuja parte literal seja x ao cubo. Então, 9x ao cubo continua aqui. Termos cuja parte literal é x ao quadrado. Tenho 3x ao quadrado e o menos 6x ao quadrado. Redução de termos semelhantes. Nós repetimos a parte literal e somamos os coeficientes. 3 menos 6, menos 3. Então, menos 3x ao quadrado. Para os termos cuja parte literal é x, nós temos o menos 2x e o mais 6x. Então, repetindo a parte literal, que é o x. Somando os coeficientes, menos 2 mais 6, 4. Então, 4x ao quadrado. E coeficiente independente só tem 1, 2, então vai ficar aqui, mais 2. Logo, o produto dos dois polinômios é 9x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Reparem que o nosso polinômio obtido agora é do terceiro grau. Nós multiplicamos um polinômio do segundo grau por um polinômio do primeiro grau e obtivemos um polinômio do terceiro grau. Por quê que o grau ficou diferente? Na soma de polinômios, o grau da adição, do polinômio obtido pela operação de adição, era o maior dos graus dos polinômios que estavam sendo somados. Aqui aconteceu uma coisa diferente. Nós multiplicamos dois polinômios e obtivemos um polinômio cujo grau não é nem o grau de p de x, nem o grau de q de x. Por que isso acontece? A resposta vem agora. Na multiplicação de dois polinômios, p de x vezes q de x, se grau de p de x é igual a n e grau de q de x é igual a m, o grau do produto p de x, q de x, ou seja, da multiplicação de p de x por q de x é igual a m mais n, é a soma dos graus. Por isso que no exemplo anterior, um polinômio de segundo grau multiplicado por um polinômio de primeiro grau resultou num polinômio do terceiro grau, 2 mais 1. Aqui nós temos uma fórmula geral para a operação de produto de dois polinômios. P de x vezes q de x igual ao somatório com i variando de 0 até m mais n, que é o grau do polinômio resultante, dos coeficientes ci vezes x elevado a i, né? Ou seja, do monômio ci x elevado a i, do iésimo
grau, onde cada CI é o somatório com alfa mais beta, iniciando de I, do produto de Azinho alfa mais Bzinho beta. Não vamos entrar em detalhes nessa fórmula, nessa expressão formal para o produto de polinômios. Fica como exercício, na hora de você multiplicar dois polinômios, você identificar o que está acontecendo aqui em relação a essa fórmula. Uma outra pergunta que vale a pena agora a gente fazer, né, uma última pergunta aqui, é quem é o elemento neutro da multiplicação de polinômios? Ou seja, quando eu multiplico um polinômio por outro, quem é esse outro polinômio tal que o resultado da multiplicação, o resultado do produto, não se altera? É fácil. R de x igual a 1. É o polinômio constante igual a 1. Se P de x é um polinômio qualquer multiplicado por 1, como é que a gente faz essa multiplicação? 1 multiplicado por A0, que é o primeiro termo de P de x, mais 1 multiplicado por A1x, mais 1 multiplicado por A2, x ao quadrado, mais, assim sucessivamente, até 1 multiplicado por ANx elevado a n, né? Supondo que o nosso polinômio P de x é de grau n. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação de números reais, todas essas operações de multiplicação aqui dos coeficientes, 1 vezes A0 deu o próprio A0, 1 vezes A1 vai dar o próprio A1, 1 vezes A2 o próprio A2 e assim por diante. Então, não vai alterar nenhum dos coeficientes. Logo, o polinômio resultante é o próprio Pzinho de x. Aqui eu deixo a sugestão de acompanharem os comentários que vão aparecer abaixo nesse vídeo, onde nós deixaremos algumas questões a serem respondidas, e não deixem de acompanhar também algumas videoaulas VaptVupt, nas quais nós vamos mostrar a resolução de alguns exercícios diversos, tirados de livros, apostilas e assim por diante, sobre esse tema, sobre multiplicação e soma de polinômios. Tá? Continuem acompanhando o canal Dúbita e um abraço.